Real Café, Avenida Afonso Pena, centro de Uberlândia. Hoje aqui é o nosso ponto de histórias. Olha, meu nome é Gladstone Cardoso, eu sou natural de Uberlândia, fui criado aqui praticamente e temos uma vivência nós já estamos com essa idade, onde nós temos uma vivência de um passado que se foi e nós estamos aqui num lugar que é onde é o ponto de encontro dessas pessoas mais antigas. E como a gente já conversou, alguns já se foram, não estão mais aqui, mas aqui ainda é o ponto de encontro dos amigos e dos assuntos diários nossos, a gente está sempre recordando um passado que nós vivemos. E se eu pergunto para você, que história que o senhor tem para contar hoje? Olha, assim, em termos, que o café é uma vivência, é uma lembrança de um passado nosso. Nosso tempo de fazer as amizades, de ver a cidade evoluir, o ponto aqui de encontro é onde tem um assunto de todas as categorias, de todos os níveis, entendeu? Porque inclusive aqui esse ponto, uma época ele era mais restrito. Meu amigo Célio, tudo bom? Tudo bom, Celinho? Era um lugar mais restrito, inclusive as mulheres não frequentavam aqui. Não. Porque achavam que era um lugar só para homem, que só se falava em mulher aqui. E não é bem isso. Lógico, a gente vê a menina, a gente acha bonita, isso aí faz parte. Agora, mas é um ponto de encontro para a gente conversar e matar saudades. E tem dias que saem assuntos assim, do passado mesmo, da época de infância, adolescência e juventude. Eu acho que é isso, é um ponto tradicional da cidade. E o que o Real Café hoje representa para você, depois de tanto tempo? Desde quando o senhor vem aqui também? Olha, como assim, o café ele veio para cá, para essa esquina e virou esse ponto em função da mudança que houve justamente na cidade. Porque o café que nós tínhamos aqui era no lado onde é hoje o Bradesco, que é uma agência do Bradesco, que era o cinema mais tradicional de Uberlândia, que era o Cine Uberlândia. Então ao lado tinha um café que era chamado de Bomboniere Imperial e era um lugar que a gente frequentava para conversar, para ver as meninas, e enfim, era um ponto de encontro da parte da juventude, mas só homens. Sempre. Só homens, sempre. Depois de uns anos para cá, de uns tempos para cá, é que foi mudando essa coisa que tinha. Mas em função dessa coisa, que achava que o café era um lugar só para homem ficar vendo as mulheres. Não é bem isso. E como é que foi esse processo de mudança de um café de um lugar para outro? Bom, aí que tá. Essa coisa foi em função de que o café, como a gente estava comentando, o café era um lugar que a gente se encontrava para conversar sobre vários assuntos. Eu, por exemplo, na minha adolescência, eu treinei natação, eu treinei basquete, lá no Uberlândia Tênis Clube, que é o UTC, e então aqui a gente conversava de tudo. De tudo. Todos os assuntos que a gente saía da época era isso. E hoje isso é um ponto de lembrança que nós temos na nossa vida. E que tipo de assunto surgia no café, no dia a dia? Pois como eu falei para você, os assuntos eram vários, não tinha um assunto específico. Uhum. As meninas, as mulheres achavam que era só sobre mulheres, mas não era, nunca foi. Então, justamente isso, a gente conversava sobre tudo. Agora vamos dizer assim, que tinha o básico, era falar sobre as meninas, não, aquela menina bonitinha, aquela menina é isso, tal. Isso aí fazia parte, lógico, era um lugar frequentado por homens, mas não era bem isso oficialmente, que só se falava sobre isso. Conversava sobre esporte, sobre o dia a dia. Aqui um pouco acima tem o Uberlândia Clube, que era o lugar também que a gente ia para
ver as meninas, dançar, tinha as matinês dançantes aos dias do domingo, aos domingos. Então era assim, o Kennedy, que a vida fluía, como hoje. Hoje para nós é uma tradição, e inclusive até tem uma brincadeira. Que fala-se, se você ficar muito tempo sem vir aqui, eles podem mandar rezar uma missa para você. Porque você sumiu, acha que você já foi para o outro lado. E já tiveram muitos amigos de vocês nessa convivência toda? Muitos amigos, inclusive vários e vários. Foi até colocado até fotos das missas de sétimo dia, lá no caixa lá do Damião, a respeito disso. Então tem isso. E os cafés que vocês frequentavam aqui na região? Depois, na verdade, o Real Café não existia no começo. Como é que foi esse processo de mudança de um lugar para outro? A princípio foi assim, não foi muito fácil, pelo fato de ter se acostumado com aquele lugar. Porque, como eu falei para você, aqui tinha uma lanchonete, não sei o que, na época, como é que a gente poderia classificar isso. E então tentaram, na época, o pessoal abrir um café na Praça Tubal Vilela para ver se o pessoal ia para lá. Inclusive, no início começou a turma ir, mas a coisa não evoluiu. Foi aonde foi se migrando para cá. E está aí até hoje. Isso já tem um longo tempo. De um lado da avenida andavam as pessoas de cor clara e do outro lado as pessoas de cor escura, ou seja, de um lado os brancos, do outro lado os pretos. Isso para mim era uma coisa, uma ignorância enorme. Mas isso faz parte da sociedade do ser humano, infelizmente. Esse é meu ponto de vista. Você vê, como eu, nos bastidores, como eu estava comentando, eu convivi com um norte-americano e ele morava no estado onde isso era muito efetivo, que era na Carolina do Norte. Sim. Essa coisa. Ele mesmo, quando ele veio para cá, ainda se tinha isso, eu notei em algumas situações essa coisa dele, um certo preconceito. Agora, particularmente, eu nunca gostei disso. E como eu falei para você, o respeito, eu acho que é uma coisa principal para que se tenha essa interação e essa convivência que nós temos aqui. E nesse espaço que o senhor frequentava naquele tempo, quando ainda tinha essa separação, como é que funcionava? Também existia separação dentro dos lugares, como no cinema ou até mesmo no café? Sim. É como eu falei para você, o cinema, principalmente o Cine Uberlândia, ele tinha essa divisão bem nítida, bem clara. Porque ele tinha, inclusive, dois locais para que a pessoa sentasse. Tinha a parte de baixo, onde só se entrava de paletó, e tinha a parte de cima, que a gente chamava de puleiro, que entrava sem paletó. Só que nessa parte de cima, ela era mais discriminatória. Podia frequentar qualquer um, já embaixo não. Já embaixo não. Só podia entrar de paletó e pessoas claras. Infelizmente, essa é uma triste realidade. Tem muita coisa, mas assim, a gente não vê que não tem jeito mais, porque não vai voltar, o tempo não vai voltar atrás, a não ser nessa coisa que a gente tem de conversar com amigos que viveram na mesma época. Quer dizer, aquela coisa de que passou e ficou na nossa memória, na nossa lembrança. Não volta mais, eu não vejo. O mundo evoluiu muito, eu acho que a tecnologia trouxe muita coisa boa, mas por outro lado trouxe muita coisa também ruim. Hoje você fala com uma pessoa no exterior pelo telefone na mão. Hoje, antigamente você tinha que mandar uma carta que demorava 1 mês, 2 meses, dependendo do lugar que ia. Eu sei disso porque eu convivi com isso. Então, mas assim, como nós estamos falando, eu acho que é lembranças mesmo, são lembranças. Eu não vejo. E aqui é o lugar da gente matar essas saudades. Infelizmente, voltar o tempo não vai voltar. Desde a minha infância, talvez em função da minha altura, então a gente se destacava mais
com relação a isso, e foi aonde na época eu comecei a treinar. Eu treinei natação, eu treinei basquete, e eu tinha vontade de ser piloto. Eu tinha vontade de ir para a Academia da Força Aérea. Eu não fui, por uma questão familiar. Porque naquela época, pai e mãe, quando falava, acabava, praticamente. Não é igual hoje. O respeito era muito grande. Eu acho que só com um olhar você já entendia o que o pai, a mãe, ou um tio, ou uma avó estava falando. Hoje mudou isso. Tanto é que hoje eu, com a idade que eu estou, ando como bênção até hoje dos meus parentes mais antigos, que ainda estão aqui. Então é por aí, assim. E como é que foi esse processo de você querer fazer uma coisa e ela não acontecer? Como é que foi? Você sempre gostou de avião? Sim, eu sempre gostei, porque desde criança eu comecei a viajar muito novo para fora de Uberlândia, em minhas férias escolares, e para São Paulo normalmente eu ia de avião. E naquela época era uma coisa assim muito específica, porque não era qualquer um, nem todo mundo que andava de avião. Até pelo fato até do medo de andar de avião. Aqueles antigos Douglas DC-3, que tinha, as rodinhas eram debaixo das asas, onde é que tinha os motores, eram motores, não eram turbinas igual hoje, e a rodinha atrás, o avião ficava meio levantado assim. Então, eu acho que assim, talvez por essa coisa também, aí entra uma outra coisa que eu acho muito importante. Personalidade de cada um. Cada um de nós tem uma personalidade. Aí você vai desenvolver certas coisas ou não. E o que você fazia nessas viagens? Como que começou essas viagens? Começou assim, porque como eu estava comentando com você no bastidor, eu comecei para São Paulo no mês de julho nas férias escolares. E no final de ano, nas férias escolares também, eu comecei depois a ir para o Rio de Janeiro. Então, no meio do ano eu ia para São Paulo, no final do ano eu ia para o Rio. E assim foi durante um bom tempo da minha vida. Foi, inclusive, depois de uma dessas viagens que eu conheci a pessoa com quem eu vivo até hoje. Há algo em torno de 50 e poucos anos aí. E onde que foi que isso aconteceu? Você conheceu? No cinema. Esse Cine Uberlândia que eu citei agora há pouco, que era o cinema para a gente encontrar com os amigos e com as meninas. Foi ali. As pessoas que não frequentavam aqui, como a gente frequenta, falavam que era o Butantã porque era o ninho das cobras. Mas tem mais, que eu sei, mais dois nomes que uma boa maioria sabe, mas a gente não usa muito falar. Seria o Enjeitei e o Jaó. Por que Jaó e por que Enjeitei? O Jaó porque quando passava uma menina, a gente falava, essa aí é o Jaó. Ou quando passava uma outra, você falava, essa aí eu enjeitei. Era por aí a coisa.